História de São Jorge. São Jorge nasceu na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina, terra natal materna, e foi criado na fé cristã. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar, encarregado da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Conta-se que quando sua mãe faleceu, ele recebeu uma vultosa herança, mas que doou tudo para os pobres, causando uma grande surpresa para a corte imperial, que ainda não sabia de sua fé cristã. Apesar de ter sido tolerante com os cristãos, o imperador Diocleciano decidiu eliminar o perigoso cristianismo, que acreditava ser a causa da ruína do Império Romano, e tornar obrigatório o culto a Júpiter. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com esta decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Alguns historiadores dizem que Jorge foi torturado durante 7 anos. Os relatos de seu martírio contam que, mesmo torturado e forçado a caminhar sobre brasas, Jorge não sentia dor e que não se importou em ser enterrado vivo. A última ação dos soldados foi a de degolá-lo. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se, depois da tortura, abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram o corpo de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele cresceu. Lá, seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantinal, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. A lenda de São Jorge e o dragão. De acordo com uma lenda, o soldado Jorge estava acampado com sua legião romana em um local próximo a Sumaun, na Líbia, no norte da África, local onde vivia um enorme dragão com asas que devorava as pessoas. Diziam que o hálito do animal era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse dele poderia morrer envenenado.
Com o intuito de manter o animal longe da cidade, lhe ofereciam ovelhas como alimento. Os habitantes da cidade, sob as ordens do rei, davam seus filhos para serem devorados pelo dragão, até que chegou a hora de Sabra, a filha do rei de 14 anos, ser sacrificada. Sabra deixou as muralhas da cidade e ficou esperando seu destino. Ao saber da história, Jorge montou em seu cavalo branco decidido a dar um fim a tudo aquilo. Porém, antes de partir, exigiu uma promessa do rei: se ele trouxesse sua filha de volta, o rei e todos os moradores do reino seriam batizados e se converteriam ao cristianismo. O rei deu sua palavra e Jorge seguiu para lutar com o dragão. Depois de muita batalha, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua espada e depois cravou-a debaixo de sua asa. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. O soldado amarrou a fera e a levou arrastada para a cidade. Levou também a jovem salva. Com a promessa cumprida, todas as pessoas da cidade se tornaram cristãos. A oração de São Jorge. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrar. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego, fazei com que eu seja bem visto por todos, superiores, colegas e subordinados. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço, vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos que nos cercam. Amém. Essa foi a história de São Jorge. Se gostou, se inscreva no canal para receber mais histórias e orações de outros santos. Receber também salmos e trechos da Bíblia.